Daqui a pouquinho tem dica de bordado com Ana Maria Ronchel, mas agora a gente dá uma pausa aí nas nossas dicas de arte para aprender mais sobre a espiritualidade, sobre a Bíblia. E a gente dá início então agora a mais uma aula do nosso curso bíblico com o Frei Rinaldo Stecanella. Muito boa tarde, Frei. Obrigada mais uma vez pela presença. Tati. Deus te abençoe. Boa tarde a você. Que bom estar com você. Bom final de mês e bom início de março. Que maravilha. Estamos aqui. Sempre um prazer estar aqui, viu? Um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz, sabe, Tati? Eu estava ali na maquiagem, tem o nosso Ronaldo, que faz tudo aqui, né? Só Frei, como eu presto atenção nas suas explicações, porque eu sou catequista de Crisma e eu aprendo bastante, porque daí eu ensino para os meus alunos. Olha que maravilha, parabéns. Você sabe que na última participação nós recebemos muitos elogios e agradecimentos por todas as informações passadas. Hoje a gente vai dar continuidade, então, né, a essas orientações. Frei, recapitulando. Voltando, então, como é dividida a nossa Bíblia, a Bíblia Católica, e a gente começou a falar na última aula, eu queria retomar rapidamente na de hoje, a questão da diferença, né? Então, não são todas as Bíblias iguais, existem sim diferenças e a gente vai falar sobre essa diferença agora. Então, recapitulando, na vez passada, nós vimos que a nossa Bíblia Católica, tem 73 livros, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Os Evangelhos, as cartas de São Paulo e as cartas chamadas cartas pastorais. 27 no Novo e 40, e mais o Apocalipse, e 46 no Antigo Testamento. Divididas e catalogadas de acordo com a temática. Livros históricos, sapienciais, livros que falam-se dos profetas, então são 46. Essa é a nossa Bíblia católica. Só que nem toda a Bíblia está assim. Então, para a gente entender mais, Frei, e para eu saber se a minha Bíblia é católica ou é de repente evangélica, basta você ver. Se está faltando 7 livros, posso usar aqui, Tati? Pois não, por favor. Se está faltando, a Bíblia evangélica tem 66 livros. 66 livros a Bíblia evangélica. Está faltando o livro de Tobias, Judite, está faltando o livro de Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, 7. Alguns fragmentos de Esther, alguns fragmentos de Daniel, enfim, mas se está faltando o livro de Tobias, é muito importante porque é através do livro de Tobias que a gente tem a revelação do arcanjo Rafael, Deus cura, né? Ali que aparece, temos os arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. E é no livro de Tobias que aparece Rafael. Então, se não tem Tobias, Baruque, enfim, Eclesiástico, se não tem esses 7 livros, 1º e 2º Macabeus, você sabe que é uma Bíblia evangélica, não é católica. Não é a nossa Bíblia que a gente usa. Então, a nossa Bíblia, a partir do... tem todo um contexto histórico, né? A partir do ano antes de Cristo, 70 antes de Cristo, enfim, quando se começou a formar, né, quando começaram a surgir os novos evangelhos, o Novo Testamento, escritos em gregos, enfim, um conselho de judeus se reuniu para definir a Bíblia judaica. Então, o critério que todos os livros têm que ser escritos na Terra Santa. Tem que ser antes de Êxodo, enfim. Não se pode escrever nem em grego, nem em aramaico, tem que ser em hebraico. Enfim, é o critério deles. E daí eles decidiram. Acontece que houve uns 70 sábios de Alexandria que traduziram todo do Antigo Testamento para o Novo Testamento, tudo para o grego, né? Que é o que a gente conhece. A nossa Bíblia Católica usou essa referência dos 70 alexandrinos da cidade de Alexandria que definiram os 73 livros. É uma história interessante, mas assim, para saber que a nossa é católica, tem 73. Para saber que a evangélica tem 66. A nossa Igreja Católica usa, desde a época dos primeiros cristãos, desde o 1º século, 73 livros que foram definidos mais tarde como chamados os livros canônicos, né? Frei, a Odaleia Campos Gomes, de Jaú, São Paulo, obrigada, viu, Odaleia, pela participação. Ela perguntou, Tati, quem organizou e fez a Bíblia? Quem juntou tudo? Porque na última aula nós comentamos, né, que na verdade a Bíblia não foi escrita em um ano, em um mês. Não. Foram em várias épocas. Várias épocas, várias cidades, várias regiões, vários lugares. Né? Teve na Terra Santa, teve no Egito, teve na Babilônia, teve na Síria, teve vários lugares desses pergaminhos que foram recolhidos. Mais tarde, depois de Cristo, se juntou tudo isso e se compilou. Não, nós acreditamos que para a nossa Bíblia cristã,
são válidos esses livros. Foi onde foram definidos os cânons, né? Ou seja, a regra pela qual foram definidos esses 73 livros, né? A aula de hoje, vamos avançar um pouquinho hoje? Vamos. Né? Posso fazer outra pergunta? Pode, Frei? né? Você sabe que até hoje a gente acompanha na televisão, pelos telejornais, os conflitos na região de Israel, Palestina, e a gente queria entender um pouco isso, Frei. O porquê que existe essa diferença? Até hoje, né? Por que a gente, por quando assiste... território, né? por religião. A gente sabe que a Terra Santa é a terra de 3 religiões, 3 grandes religiões históricas: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. São as 3 religiões históricas nascidas na Terra Santa. E a gente vê nos conflitos, você está em casa, nossa, está vendo conflito, é palestino que enfrentou judeu, judeu que enfrentou palestino. Por que disso tudo? A gente vai entender agora. Tati, eu vou começar fazendo um desenho. Uma vez, Deus apareceu a Abrão, lá na região que é hoje, né? Irã, Iraque, aqui, na época de Abrão era Ur, na Mesopotâmia aqui. Deus apareceu a Abrão e ele prometeu a Abrão: sai daqui, Abrão, que eu vou te dar uma terra onde uma terra maravilhosa, eu vou te fazer de você um grande povo, uma grande descendência. Então Abrão saiu dessa região e foi até a região de hoje chamada Israel, né? A Terra Santa, a região de Israel. Acontece assim que Abrão já era velhinho, casado com Sara. Sara não podia ter filhos, era estéril. Como é que Abrão vai realizar o projeto de Deus de ser o pai de um grande povo se ele mesmo não podia ter filho nenhum? Ele não tinha filho. E aí acontece que existe uma grande sacada da esposa de Abrão. Então vamos fazer assim, eu vou fazer aqui, tentar fazer esse desenho. Então, Abrão, aqui é o início de tudo. Desculpe se estiver na frente das câmeras aqui. Não, Abraão, né? Abrão. Abrão, casado com Sara. Sara não podia ter filhos. Abrão tinha uma escrava chamada Agar. Isso é muito importante para a gente entender, minha gente, o porquê desses conflitos todos. Abrão casado com a esposa era Sara, essa é a esposa. Tá. Então vamos colocar aqui, esposa, né? Esposa, a gente está escrevendo meio torto aqui, tá, gente? Mas então tá aqui, certinho, Abrão com Sara não tinha filhos. Então o que falou Sara? Sara, Deus te prometeu uma grande descendência. Eu não posso te dar filhos. Então é melhor você ter filho com a nossa empregada, com a nossa escrava. Abrão, gente, só válido naquela época para a gente entender. Abrão gostou da ideia e teve com Agar um filho chamado, vou colocar aqui, chamado Ismael. Abrão com Agar teve Ismael. Mais tarde, Agar começou a rir da cara, desprezar Sara. Eu posso ter filho, você não pode ter filho. Um certo momento, Deus permitiu com que Sara também tivesse um filho, o filho da promessa. E Abrão com Sara nasceu Isaac. Abrão com Sara, mais tarde nasceu. Aí Agar com Sara. Em um certo momento, Sara, a esposa legítima, disse: Abrão, você escolhe, eu não suporto mais a Agar. Ela está me desprezando, me menosprezando, enfim. Ou você fica comigo ou você fica com ela. E Abrão ficou com a sua esposa e despediu Agar. E ela pegou o filho e foi para o deserto com Ismael. Ismael, agora que vem a grande revelação, Ismael foi o pai do povo palestino, né? Ou árabe, ou muçulmano. Palestino, árabe, muçulmano, mesma coisa, do ponto de vista da origem. Então, Abrão com Agar teve Ismael. Ismael, o pai do povo palestino. Abrão com Sara, Isaac. Isaac foi o pai do povo judeu. Pai do povo judeu. Então, por que existem os conflitos hoje? Essa foi a sua pergunta. Já começaram aqui. Porque, exatamente, tanto palestino como judeu reclamam que os dois são herdeiros, porque têm em comum o quê? Abrão, que é o pai. Abrão é pai do povo palestino,
o povo árabe, Abrão é pai do povo judeu. Então, quando a gente vê os conflitos hoje lá, até hoje, é porque ambos querem o direito da terra, porque ambos são herdeiros, porque são filhos de um mesmo pai, nesse caso, Abrão. Então, quando a gente vê lá que os palestinos querem organizar, tanto é que hoje, se você vê Israel, tem território, esse território pertence ao palestino. Por exemplo, se você vai em Belém, onde Jesus nasceu, pertence aos palestinos. Você vai em Nazaré, onde pertence aos palestinos. Aí Jerusalém, que é a capital em comum, enfim, tem territórios. Você pega o mapa de Israel, tem territórios que pertencem aos palestinos, tem partes que pertencem ao povo judeu. Enfim, a origem é essa. Abrão é pai dos dois povos, tanto dos judeus como dos palestinos. Então, os conflitos que a gente vê lá hoje, de ordem política, enfim, mas tem essa raiz histórica bíblica, porque ambos são filhos de um mesmo pai, Abrão. Um legítimo e outro bastardo, não sei, mas ambos são filhos de um mesmo pai. E ambos reclamam essa descendência, esse direito de morar na terra cujo pai é Abrão. Né? Vocês sabiam disso em casa, turminha? Não é bom a gente aprender mais? Inclusive para entender as coisas que acontecem hoje. E acho importante a gente, de fato, compreender e entender a Bíblia, porque também, através da Bíblia, a gente consegue entender muitas coisas do nosso dia a dia, do que a gente acompanha aí na televisão, tantos conflitos, né? Tanta tragédia, infelizmente. Temos tempo para mais um pouquinho de aula. Posso, Frei, não querendo abusar da sua boa vontade? Então é importante a gente entender, aprender mais. Que a Terra Santa, eu vou de novo, nossas câmeras são bons demais, assim, vamos aqui, ó. Aqui é a Terra Santa, essa partezinha aqui, Israel. Aqui a Síria, onde está aqueles conflitos todos que a gente está vendo, assim, os refugiados aqui, bem pertinho de Israel, assim. Mas, assim, então essa é a região, essa é a Terra Santa. Terra Santa é Israel. É Israel. Aqui, Israel é a terra, tanto como são os filhos de Abraão, os judeus são os filhos de Abraão por parte de Sara, e os palestinos, ou árabes, ou muçulmanos, né? Quando a gente fala árabe é povo, quando a gente fala palestino é povo, quando a gente fala muçulmano é religião, né? É religião. Então, ambos têm esse direito porque são filhos de um mesmo. Então, aqui está Israel. Israel, como eu disse a outra vez, sempre foi um lugar muito cobiçado, Tati. Porque aqui, ó, aqui o mar, aqui as grandes civilizações. Então, todo mundo que queria passar pelo mar tinha que passar por aqui. Todo mundo que vinha do mar para as grandes cidades aqui tinha que passar. Israel sempre foi uma espécie de corredor. Então, é assim, passagem, né? É uma Qualquer passagem. uma dessas regiões teriam que passar por atravessar ali. Israel para poder pegar o mar. Ali o que aí vinham as conquistas. As conquistas. Por que eu tenho que pagar pedágio, digamos, se eu posso conquistar? Vieram os assírios aqui em cima, conquistaram. Mais tarde, vieram os babilônios aqui, conquistaram, porque queriam para eles. Mais tarde, vieram os gregos aqui de cima, conquistaram. E na época de Jesus, vieram os romanos que conquistaram. Expandiram o território, o império e conquistaram. Então é por isso que todo aquele sentimento que a gente vai ver agora, principalmente na Semana Santa, a gente vai ver esses conflitos, o povo que queria um Messias, um libertador, que não fosse qualquer Messias. Qual é a ideia que o povo de Deus tinha do Messias, do libertador? Que viesse expulsar esses invasores para devolver Israel para o único povo, o povo judeu. Então essa é a mentalidade. Claro, de repente aparece lá em Nazaré um Jesus, um nazareno, que simples, humilde, que atendia os pobres, caridoso, nunca alguém havia falado como ele falava, enfim, curava, fazia um milagre. Ou seja, não tinha nada a ver com a mentalidade que os judeus esperavam do Messias. Por isso que eles condenaram Jesus, porque não era aquilo que eles esperavam, eles se decepcionaram. Inclusive, até um dos apóstolos se decepcionou com Jesus, que foi o caso de Judas. Judas esperava que, em um certo momento, Jesus ia reagir, dar uma ordem, manda os exércitos lá do céu, os exércitos celestiais, enfim, para destruir aqui, para nos libertar desta opressão dos romanos, enfim. E Jesus escolheu outro caminho, que não foi da violência. Aí Judas se decepcionou e até traiu Jesus. Então é importante a gente entender a localização geográfica de Israel para perceber por que foi tão cobiçada, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, essa terra aqui, que é rica de histórias, né? Muito bom mais uma vez nosso bate-papo. Frei, lembrando, todas as segundas-feiras, a cada 15 dias, o Frei participa conosco e a gente aí deu início, desde o começo do ano, a esse curso bíblico para a gente, de fato, conhecer melhor, entender melhor e também ter acesso a algumas curiosidades e compreender as coisas que acontecem hoje, que tem, né, esse início da história
exatamente nessa época, inclusive na época antes de Jesus Cristo. Próximo encontro, vou começar a falar dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, os três, a origem de tudo isso, os patriarcas. Né? Perfeito. Abraão a gente já conseguiu Abraão hoje já vimos conhecer um isso, pouquinho, agora né? Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, Esaú e Jacó, né? As 12 tribos, porque que a gente vai entender, na próxima aula a gente vai começar a aprofundar esse assunto, viu? Perfeito, obrigada. E para você não ter, daqui um pouquinho, 18 horas, o Santo Terço e logo mais para se proteger um pouquinho do coração contra o infarto, é o tema do vídeo de saúde. Olha, importante. Frei, bom Boa programa sorte, mais viu? tarde. Obrigado, Nos gente. vemos em 15 dias aqui no Mulher.com. Deus abençoe. Mais um intervalo rápido e na sequência eu volto com dica de bordado. Ana Maria Ronchel faz check-in no nosso programa.